Pessoal, vamos lá. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Sim. Eu compartilhei minha tela, eu vou passar aqui para os slides. Olha se vocês vão conseguir ver os slides. Estão vendo o slide? Sim. Sim. Sim? Então tá Sim. bom. Sim, né? Só um minutinho ele carregar, tá, gente? Ele abrir em tela maior aqui para a gente começar. Pessoal, vocês estão vendo em tela cheia já o slide, por favor? Sim. Não, tá cheia não. Tá sim. Sim. Já está cheia, né? Ou está com alguma questão de atualização? Tá cheio. Tá cheia, né? Então tá. Cheia. Sim. Tá. Vamos lá, gente, então. Primeiramente, boa noite a todo mundo, sejam bem-vindos, né? Antes da gente dar início à nossa aula, eu queria dar 3 avisos aí, gente. Primeiro, só relembrando que as nossas aulas vão ser semanalmente, mas por ela ser blended, o nosso encontro vai das 19 até as 20h15, tá? Mas não necessariamente termina às 20h15, a gente acaba sempre se estendendo um pouco mais. Mas lembrar também que o link dessa aula ao vivo, ele fica disponibilizado tanto no Ava, quanto também no nosso WhatsApp, do grupo que a gente criou, tá? Lembrando que agora é padrão, a gente vai usar a ferramenta Teams da Microsoft, tá? Eu vou reforçar o pedido aí para que vocês deixem o microfone no mudo. Quando vocês tiverem alguma dúvida ou perguntas, eu peço que vocês abram o microfone e aí então faça a pergunta, mas depois não esqueçam de fechá-lo, para não ficar dando interferência ou muito barulho para todo mundo, tá bom? E além disso, gente, eu queria só reforçar que os nossos encontros estão sendo gravados. Para quem perdeu, né, o nosso encontro aqui da aula ao vivo, eu vou disponibilizar também a aula através do link do YouTube, tá bom? Vocês também vão poder ter aí no YouTube. Gente, amanhã eu vou mandar a correção do exercício, tá bom? Porque hoje termina o prazo das pessoas me enviarem, e amanhã, então, eu já mando a correção. Aquele último exercício que eu disponibilizei para vocês, o índice de liquidez corrente, seca, imediata, geral, e também para fazer a classificação das contas operacionais e financeiras. Eu não disponibilizei ainda, porque tem gente que ainda não entregou. Aí, como tem até hoje para entregar, tá bom? Amanhã eu já envio para vocês a correção. Bem, então, gente, vamos dar início à seção 2.1 do livro didático de vocês, tá bom? A gente vai falar sobre análise horizontal e análise vertical das demonstrações contábeis aí que a empresa tem. Lembrando que as demonstrações contábeis, gente, basicamente é o balanço patrimonial e o demonstrativo do resultado do exercício, mais conhecido aí como DRE, tá bom? Olha, o que ela vai procurar basicamente aí? A gente vai conhecer o desempenho tanto econômico quanto financeiro de uma empresa em um determinado período passado. Reforçar essa parte de passado, lembrando que a gente está vendo uma foto, uma posição do passado, tá bom? Não significa que a gente pode determinar alguma variável de futuro. O que a gente pode fazer são extrapolações, né? Mas com devidas restrições aí, tá bom? Vamos lá, então. Deixa eu fazer mais uma passagem. Vamos lá. Olha, o objetivo da análise que a gente vai desenvolver, tanto na balança quanto na DRE, ele vai de acordo com o interesse de quem está analisando. Olha, uma coisa interessante que eu chamo a atenção de vocês é que, para um administrador da empresa ou gestor financeiro da empresa, né, pode estar interessado em medir os resultados para avaliar as decisões financeiras.
Por exemplo, quando eu vou olhar para o balanço e a DRE da minha empresa, o que eu estou querendo saber, por exemplo, é se aqueles indicadores ali estão me mostrando que a empresa está numa boa posição ou se ela está numa posição ruim, a qual eu tenho que tomar alguma decisão para ajustar o curso que a empresa está tendo, tá bom? Então, esse primeiro ponto aí são para as pessoas de interesse interno da empresa. Pode ser o administrador da empresa, quanto gerente, dono, ou gestor financeiro, ou contábil da empresa, tá bom? Além disso também, gente, tem a visão para as pessoas externas da organização. Um exemplo disso são os acionistas. Um acionista, na hora de tomar a decisão de comprar ou não uma participação da empresa, ele vai olhar principalmente os demonstrativos contábeis e financeiros da empresa, para entender se ela tem ou não, né, capacidade de geração de caixa. Porque se ela não tiver capacidade de geração de caixa, ela não é interessante para o acionista. Lembrando que o principal foco do acionista aí é buscar lucro líquido da empresa e também os dividendos que ela tem a distribuir futuramente aí. Lembrando que lucro líquido e dividendo, gente, é o dinheiro que sobra no final do mês da empresa, sim? Você pode falar mais devagar um pouco, fazendo favor? Tá bom, tá? Você quer que repete essa parte dos acionistas ou pode ir daqui para frente? Pode repetir, por Tá gentileza? bom, tá. Vamos lá. Quando a gente fala, então, dessa análise, a gente está falando que a gente está gerando essa análise para algumas pessoas analisarem. Quem normalmente vai pegar essa informação e trabalhar com ela? Normalmente o público interno, que é o administrador da empresa, o gestor financeiro, o dono da empresa, algum funcionário que tem interesse na performance da empresa, ele vai pegar essa informação para tomar a decisão e corrigir lá o fluxo para trazer para onde está dentro da área do planejamento. Ou seja, a gente é a mesma coisa, como eu falei com você semana passada, quando uma pessoa está doente, ela faz um exame de sangue, todos os seus testes são balizados com padrão. Assim também é a empresa. Quando a gente analisa os demonstrativos contábeis e financeiros, a gente está verificando se ela já está mostrando sinal que alguma coisa está errada ou se está tudo bem, se está bem estruturado, tá bom? Aí, além disso, a gente também pode gerar essa informação para agente externo. Um exemplo deles é o acionista. O acionista, ele tem interesse financeiro na empresa. Ele tem que saber da informação se a empresa tem ou não capacidade de gerar caixa para ele se tornar sócio da empresa. Lembrando que o acionista ele tem principal interesse nos lucros e dividendos da empresa. Esses lucros e dividendos, ele é gerado no final de cada mês, né, de cada exercício, para distribuir para os sócios. Ou seja, se você compra uma empresa que ela está dando prejuízo, você não vai ter dividendos e nem muito menos lucro líquido, tá? Agora, uma outra pessoa que também usa esses demonstrativos contábeis e financeiros podem ser, por exemplo, o banco, uma instituição financeira. Quando você vai pedir um empréstimo no banco, o banco vai pedir seus demonstrativos contábeis e financeiros para ver se você tem capacidade para pagar ou não aquele empréstimo que você está pedindo ali, está pleiteando. Os fornecedores também, tá, gente? Na hora que você vai fazer uma grande compra, por exemplo, quando você não tem como dar outras garantias, o fornecedor normalmente ele pede o balanço patrimonial e a DRE da empresa também, para ver se a empresa tem ou não condições, tem patrimônio, né? Para caso se ela assumir a dívida, ela conseguir pagar. Conseguiram entender, gente? Sim. Sim? Sim. Então, tá. Espero que estou passando para a próxima tela, tá, gente? Bem, uma coisa chama a atenção, então, gente, que a análise financeira ela pode ser construída, então, e validada tanto de forma interna quanto de forma externa, tá bom? Quem está dentro da empresa, ele vai ter interesse para verificar a performance que a empresa tá bom? A próxima tela já foi projetada para vocês aí, gente? Está no próximo slide? Já. Sim. Sim. Já, né? Tá. Uma coisa interessante, gente, que quando a gente for falar de análise de indicadores financeiros e contábeis de uma empresa, a gente tem que sempre ter em mente
que essa análise ela não pode ser simplesmente isolada. Você não pode só pegar um índice, um cálculo, e tirar dali uma inferência, tirar dali uma afirmação, fazer dali uma estratégia. Você tem que comparar ela, gente, de forma temporal e de forma setorial, tá bom? O que é essa forma temporal? Temporal é como se a gente pegasse a empresa durante a linha do tempo dela. Eu não posso fazer a análise da empresa somente durante um ano. Por exemplo, se eu pegar hoje e fazer a análise das empresas somente no ano de 2020, é lógico que todo mundo sabe que vai ter um grande impacto na economia a questão da pandemia do Covid-19, né? A gente sabe que as empresas tendem aí a apresentar resultados não muito promissores. Isso significa, então, gente, que se a gente só analisar 2020, a gente vai ter uma opinião tendenciosa a ser uma empresa muito ruim. Mas sendo que a gente tem que olhar não só um ano, a gente tem que olhar em média, normalmente, de 3 a 5 anos, para que caso a gente tenha alguma especificidade, né, por exemplo, como aconteceu agora, a pandemia, a gente consiga identificar que isso foi um pico de sazonalidade da empresa, tá? Para a gente verificar como é o histórico de performance daquela empresa. É a mesma coisa de uma pessoa que não faz o acompanhamento médico normalmente, aí de uma hora para outra ela vai no médico, o médico faz um teste e ele fala, olha, eu não consigo dizer se você está bem ou está ruim, porque a gente não tem o seu histórico aí de exames. É lógico que tem alguns sintomas que são muito graves, né, que são gravíssimos, que a gente já pode fazer algumas inferências, mas mesmo assim a gente deve tomar alguns cuidados, tá bom? Ao longo da nossa disciplina, eu vou mostrar para vocês que alguns indicadores são mais importantes do que o outro, mas a gente deve lembrar que são importantes, a gente pode até analisar ele individualmente, mas que a gente nunca deve esquecer da importância de analisar a performance no tempo da empresa. Se a empresa ela é uma empresa que consegue constantemente apresentar resultados positivos, isso traz uma segurança para dentro do mercado e faz com que a empresa seja mais estável, tá bom? Entendido essa primeira parte, gente? Ok. Ok? Tá, agora a gente vai falar da questão setorial, tá bom, gente? O que é essa questão setorial? O índice por si só, repetindo novamente, ele não consegue suportar inferências, ele não gera afirmativas que são 100%. A gente precisa, sempre que for comparar, a gente precisa entender que a gente tem que pegar também outras empresas. Se eu fosse, por exemplo, analisar a Croton, eu não posso só construir indicadores da Croton para falar que a Croton ela está uma empresa muito boa, ela está lucrativa. Eu tenho que pegar também as outras empresas que são concorrentes da Croton nesse mercado. A UNA, a UniBH, a PUC Minas, eu tenho que fazer os mesmos cálculos de indicadores e comparar eles com os do concorrente, para verificar se meu índice está melhor ou pior do que o dos meus concorrentes. Porque isso daí, gente, vai me dar uma medida para saber como é que está a questão da performance do mercado como um todo. A comparação setorial que a gente chama, entendeu? Ou seja, fazer somente o cálculo de forma interna e individual, gente, não é muito produtivo. Ele não permite que a gente faça as inferências que são afirmativas, que sejam 100% conclusivas, ou seja, 100% reais. Tá bom, gente? Tá bom. Entenderam? Então, além de analisar um índice, você tem que considerar a questão temporal, tem que analisar mais de 3 a 5 anos uma empresa e também setorial. Vocês devem fazer o mesmo cálculo, a mesma quantidade de 3 a 5 anos para empresas que são concorrentes, tá? Então, vamos lá. Então, sabendo disso, a gente vai aprender agora mais dois cálculos aí, gente, que é muito utilizado no mercado, chamado análise horizontal e análise vertical, tá bom? Essas técnicas, gente, são de simples aplicação, mas tem uma efetividade muito grande, tá? Olha, qual que é o objetivo da análise horizontal, tá bom? A análise horizontal, ela vai avaliar a evolução de determinada conta
durante o tempo aí. Ela vai fazer a comparação temporal, tá? Então, para aquele primeiro princípio que a gente falou de comparação temporal, a gente vai usar a análise horizontal. Ela vai demonstrar, então, como a conta evoluiu, determinada conta do balanço patrimonial ou da DRE, ela evoluiu ao longo dos anos, tá? E agora a gente tem a análise também vertical. Ela vai mostrar a importância da conta referente ao seu grupo, seja ela do ativo ou do passivo, ou então a do DRE, tá bom? A gente vai aprender, então, esses dois aí indicadores que a gente vai aprender a calcular. Lembrando, gente, que nenhuma e nem outra é melhor, tá? Elas são complementares. Ela permite a gente observar a análise de temporal e também da estrutura da demonstração financeira, tá? Elas são complementares. Mas quando eu estiver falando de análise temporal, eu estou falando de questão de análise horizontal. Quando eu estou falando da análise do ano, do exercício, eu vou falar da análise vertical, tá bom? Mais de um ano, 2, 3, 4, 5 anos, análise horizontal. Estou analisando apenas um ano, vai ser análise vertical, tá bom? A análise, então, horizontal, ela só permite ser feita quando a gente tem 2 ou mais exercícios, que são anos, né? Daquela empresa do balanço patrimonial e da DRE. Tá bom? Tá bom. Ok. Estou passando o próximo slide, tá bom, gente? Bem, gente, aqui eu trouxe para vocês, e peço que vocês anotem, a fórmula da análise horizontal, tá bom? Como que eu vou calcular a análise horizontal? Vocês estão vendo meu mouse? Vocês estão vendo meu mouse? Não. Espera, Não. deixa eu tentar trazer ele agora. Sim. Sim, né? Tá bom. Vamos lá, gente. Qual que é o primeiro princípio, tá? Que a gente tem que entender? A fórmula da análise horizontal é essa daqui, tá bom? Valor atual da conta vezes 100 dividido pelo valor base da conta. O que acontece? A gente tem que identificar, tá vendo aqui? A gente tem um valor aqui, ó, de uma conta de um balanço patrimonial. A gente tem ela no ano X1, X2 e X3. O que vocês vão ter que fazer, tá, gente? Primeira coisa, vocês vão ter que identificar qual é o menor exercício que tem disposto lá dentro das demonstrações contábeis. Se eu perguntasse para você, gente, qual que é o menor exercício aqui? É o X1, X2 ou X3? Qual que é o menor exercício? X1. Isso. Isso. Então, como ele é X1, a gente sempre vai colocar ele como 100%. Vocês estão vendo aqui que o índice aqui embaixo já está 100% aqui? Tá bom? A gente sempre vai colocar o menor exercício como 100%, tá bom? Porque ele é o nosso ano de referência, tá? E aí, gente, o que a gente vai aplicar? A gente vai pegar o valor atual da conta, aqui, ó, no ano X2, qual que é o valor atual da conta? Né? 361.250, Isso. não é? A gente vai Isso pegar mesmo. ele, isso, a gente vai pegar ele e multiplicar por 100. Tá vendo aqui embaixo? Uhum. E depois a gente vai dividir pelo valor base da conta. O valor base da conta, no ano X1, ela não era de 286.640? Isso. Isso, vocês estão vendo? A gente vai aplicar essa fórmula para a gente chegar nesse índice aqui, ó. Esse índice, gente, é o que a gente chama de variação nominal e variação real, tá bom? O que é a Mas, variação Fábio, dá Ô, licença. Fábio, Por que vai ser o X2 a valor base da conta? Não, Não entendi essa parte. o valor base da conta é X1. Mas Fábio, e esse valor aí, ele é do DRE todo? Do É, balanço? você vai fazer ele conta a conta, tá bom? Quer ver? Não, Eu vou. não entendi. Espere aí, eu não espere que eu entendi, vou não. passar um slide, tá bom? Eu vou passar um slide aqui, porque acho que vai ficar melhor. Quer ver?
Só um minutinho. Deixa eu só carregar, tá bom, gente? Que aqui eu acho que no próximo slide fica mais claro. Vocês estão conseguindo ver já? Sim, já mudou para mim. Agora Mudou? sim. Agora sim, Sim. não é? Aqui, ó. Vamos pensar o seguinte, gente. Esse aqui é o balanço patrimonial que vocês fizeram os indicadores de liquidez, estão lembrados? Agora aqui, ó. Aqui, ó. Vamos lá. Qual que é o exercício de... Qual que é o menor ano aqui? 2018 ou 2019? 18. É 2018. 18. Aí, isso. Tá vendo aqui que tá todo 100%? Aham. E aqui também pro passivo e também pro balanço patrimonial ele tá 100%? Sim. Sim? Ao qual que, como é que a gente vai fazer, gente, a análise vertical? Acho que aqui tá errado, tá, gente? É análise horizontal, tá? Desconsidera esse V aqui, ó, é análise H, tá? Horizontal. Como é que a gente vai fazer a análise horizontal? Peguem a calculadora de vocês aí, ou o celular de vocês, coloquem do lado para a gente calcular junto, tá bom? Tá. Pegaram já a calculadora? Sim. Eu vou fazer, gente, com um número menor aqui, para vocês verem. Vocês estão vendo o caixa aí? Identifica o caixa aqui, ó. Vocês estão vendo o caixa? Aham. Tô. O que a gente vai fazer? A gente vai aplicar essa fórmula aqui, ó. Qual que é o valor do caixa, gente, no ano de 2019? 3.000. Então, digita aí 3.000. Tá vendo que ele está pedindo para multiplicar por 100? Aham. Então, coloque vezes 100. Aí, você vai dividir 3.000. 100. Dividido. Qual que é o valor da base da conta? A base, que a gente considerou 100%, não foi o ano de 2018? Sim, E ele não é R$ 1.000? sim. E você vai dividir por R$ 1.000. Divide por R$ 1.000 aí. Deu Dá quanto? 300. Isso. Então, o valor que a gente colocaria aqui, ó, seria 300% de variação, tá bom, gente? Ou seja, Não entendi, Fábio. o que acontece? A gente está colocando aqui o crescimento, a gente está colocando aqui, ó, o crescimento que a conta teve de um ano para o outro. Por exemplo, no ano de 2018, quanto que seu caixa ficou? Foi com R$ 1.000, não foi? Foi. Agora, com quanto ele ficou no ano de 2019? 3.000. Aí, no caso, seria uma variação de 300%? Isso mesmo. Ou seja, de um ano para o outro, a gente variou a nossa conta caixa 300%. Entendi. Ok? Aham. Então, aí a gente faz isso conta por conta, tá bom, gente? Vocês vão fazer isso daí conta por conta. Vamos fazer mais uma? Vamos fazer mais uma. Tá vendo o banco aí? Aham. Sim. Peguem o banco no ano de 2019, não fechou com 250 mil? Isso. Então, pegue 250 mil vezes 100 Sim. dividido por 200. Deu 125? Sim. Ou seja, de um ano para o outro, gente, a conta variou 125%, tá bom? Ela variou 125%. Isso daqui, gente, permite a gente ver como que a empresa se comportou de um ano para o outro. A gente vai verificar qual foi a conta que cresceu mais ou diminuiu, tá bom? Aí a gente faz no ativo também? No circulante? Ou só isso serve só no circulante? Não, fazem tudo. Tanto no ativo quanto passivo, fazem tudo. PL. Vocês fazem todas as contas. Tá bom? E aí, gente, é lógico, tá? O Excel, gente,
ele facilita muito esses cálculos, né? Porque se você for fazer isso um a um manual, fica assim, fica até muito moroso, tá bom? Por isso que a gente usa planilha eletrônica. Pessoal, vocês estão conseguindo me entender? Sim. Sim. Então, sempre o valor base vai ser o menor, né, Fábio? Isso, vai ser o menor exercício. Você tem que identificar aquele que está ali disposto do menor exercício. E vai colocar, gente, vocês perceberam que eu coloquei 100% aqui nele? Sim. Tá bom? Vocês vão sempre fazer dessa forma. Ô, Fábio, mas, por exemplo, se o 2018 o caixa deu maior que o de 2019? Se for, ele não vai ficar 100 e poucos por cento, vai ficar 75, 80, 90, tá bom? Aí você vai fazer o mesmo cálculo. Ah, tá. Tá bom? Sempre o mesmo cálculo, independentemente se o valor é maior ou menor. A fórmula tem que ser a mesma. Ah, entendi. Dúvidas aqui, gente? Não. Anotaram a fórmula? Sim, senhor. Tá? Anota então, gente. Análise horizontal, ela faz uma avaliação temporal da empresa. Ela compara um ano com o outro. Tá? Tomando como base o ano de menor exercício, de menor ano. Toda vez que vocês for fazerem essa comparação, gente, você tem que sempre pegar o menor ano, tá? Pergunta, gente, se eu tivesse aqui uma coluna 2020, qual que seria o ano base? Imagina que eu tenho 2020, 2019 e 2018. Aí eu estou pegando... 2020. 2020. O ano base seria 2019. Seria 2018, isso mesmo. 18, o ano base, gente, tá, o base sempre 18. o menor, tá bom? Isso, seria sempre 2018, tá bom? Independentemente, se eu tiver agora comparando, gente, 2020, eu não vou fazer comparativo de 2020 com 2019, não, tá bom? Eu vou comparar 2020 sempre com 2018, tá bom? Tá bom. Por quê? Por quê? É porque é análise, mas isso é da fórmula, tá bom? É porque quando você está fazendo essa comparação, você sempre compara a partir do momento que a empresa iniciou. O correto mesmo, gente, é a gente comparar a empresa desde o primeiro demonstrativo que ela teve, tá bom? Comparar a evolução de outra se torna interessante, porque ela não mostra qual é o resultado da ação. Quando a gente pega desde o início, a gente vai mostrando as variações que ela teve de um ano para o outro. Mas aí, sabe, por causa desse 2020 aí que o senhor falou, ele já estaria fechado e ele estaria menor, né? Menor que 2019. Poderia estar maior ou menor, né? No caso, pensando no momento que a gente está vivendo no mercado, estaria menor, né? Mas mesmo assim, vocês já fizeram acompanhamento, vocês já pegaram algum índice, por exemplo, IPCA, CDI, vocês já viram algum índice? Não. O IPCA é inflação, tá, gente? Quando você vai pegar a inflação, se você for pegar, você vai ver que ela é histórica, tá? Ela é acumulada sempre desde o início. Desde quando se criou o índice, ele vem acumulando ao longo dos anos, tá bom? Se vocês fizeram uma pesquisa rápida depois aí, vocês vão ver que ele sempre é acumulado, tá bom? Ele não é comparativo. É lógico que pode se fazer, né, gente? Não estou falando que não pode se fazer comparação com um outro ano. Por exemplo, eu tenho 2020, 2019 e 2018. Para fins de cálculo, o meu ano base é 2018. Mas se eu quero fazer um comparativo para saber de 2020 com 2019, eu também posso fazer, tá bom? Mas o que se tem de prática no mercado é comparar sempre o menor exercício com os demais. Ô, Fábio, deixa eu te perguntar. Por exemplo, igual o senhor disse assim, 2017 para 2020. Aí, porém, só que o meu 2018 teve um valor, tipo assim, abaixo de 2017. Aí, qual valor eu pego de 2017 que você quer saber ou de 2018 que é baixo? Não. O ano sempre de menor exercício. Qual que é o ano de menor exercício aí, 2017 ou 18? O 18 seria, né? Não, então, mas de 2017 ou 18? Você falou 17, não foi?
Não, tipo assim, por exemplo, eu quero fazer, sei lá, uma análise do ano de 2017 a 2020. Porém, no ano de 2018, o valor, tipo assim, foi muito abaixo de 2017. Aí eu conto com 2017 ou eu conto com 2018? Não, sempre o valor base é o ano de menor exercício, que seria 2017. Vai ser sempre assim, tá? É Isabela ou Ingrid? É a Isabelle. Tá, Isabelle, vamos lá. Sempre vai ser assim, ó. Primeira comparação, você vai fazer 17 com 18. A segunda comparação, 17 com 19. A terceira comparação, 17 com 20. Você está entendendo? Sempre você vai comparar todos os anos com 17. 17 com 18, 17 com 19 e 17 com 20. Entendi, obrigada. Tá bom? Aham. Eu vou mostrar agora para você, gente, também da DRE, tá? Espera passar aqui, próximo slide. Vocês estão conseguindo ver a DRE aí já, gente? Sim. Sim. Então, a DRE, gente, ela é a mesma coisa, tá? E, olha, um detalhe importante, gente. Independentemente se o sinal é negativo, a gente não considera, tá bom? Sinal negativo. A gente sempre considera o valor como positivo, tá bom? A gente vai sempre considerar o valor como positivo. Eu vou pedir que vocês façam, peguem deduções de vendas aí. Vocês estão vendo deduções? Sim. Sim. Aqui, ó, vamos lá. Peguem aí, ó. Qual que é o valor de dedução no ano de 2019? 20. Não peguem valor, não peguem o negativo, tá, gente? Só peguem o valor. Então Tá. Ok. Então, multiplicar 20 vezes 100. Vocês vão multiplicar 20 vezes 100. E vão dividir, gente, ele pelo valor base da conta. Que no caso, qual que foi o valor da dedução no ano de 2018? 15. E vai dividir por 20. Vocês chegaram no valor de 133,33? Sim, isso. Isso. Ou seja, qual que foi a variação da conta do exercício de 2018 para 2019? Foi 133,33%, tá bom? Aham. A variação do quê? Dois, abre um cálculo, por favor, gente. O valor da receita bruta de 2019, você vai pegar R$ 1.000, você vai multiplicar por 100 e depois o resultado você vai dividir por 800. Quanto deu aí de vocês? 125? 125. Isso mesmo. Ou seja, qual que foi o valor da variação, gente? 125%, tá bom? Ou seja, do ano de 2018 para o ano de 2019, a nossa receita bruta ela cresceu 125%, tá bom? Pessoal, eu vou mandar para vocês um exercício, tá bom? Para que vocês façam, mas eu vou mandar ele no Excel, assim como eu mandei também daqueles indicadores, tá bom? Eu vou pedir que vocês calculem, então, essa análise vertical para cada conta. Eu vou mandar um exemplo já pronto e vou pedir que vocês façam dos demais, tá bom?
Tá. Fábio, é análise horizontal, não? Oi? É análise horizontal, não? Isso, é análise horizontal. Mas é porque vai ser das duas, tá? No exercício que eu mandar, vai ser tanto da análise horizontal quanto vertical. Sim. Tá? Pessoal, vocês estão vendo meu próximo slide aí já? Sim. Tá. Gente, esse daqui é a nossa análise vertical, tá bom? A análise vertical, eu vou pedir que vocês copiem essas 3 fórmulas que eu coloquei aqui no canto para vocês, tá bom? No seu canto esquerdo aí. Vocês estão vendo as 3 fórmulas? Pessoal, vocês estão conseguindo ver minha tela? Sim. Sim? Tá bom. Aqui, gente, tem para análise vertical, tá bom? São 3 fórmulas. Uma para o ativo, uma para o passivo patrimônio líquido e uma para DRE, tá bom? Tá bom. Pessoal, turma, eu vou fazer o primeiro exemplo aqui com vocês, para mostrar para vocês como que a análise vertical ela é, tá, gente? A análise vertical, ela não vai considerar a variação da conta ao longo do tempo. A responsabilidade dessa análise é da horizontal. A análise vertical, ela vai olhar somente a conta dentro do próprio ano, tá bom? Pessoal, acho que alguém está com o microfone aberto. Tá. Pessoal. Tá. Agora foi? Foi, né? Vamos lá, gente. Eu vou fazer a conta aqui com vocês. Eu vou pedir que vocês peguem a calculadora de vocês para a gente fazer junto, tá bom? Aí na tela de vocês, no canto direito, vocês vão ver que tem um balanço patrimonial aí do exercício aí de X1. Como que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente tem que identificar qual que é o grupo de contas que a gente está calculando a análise vertical. No nosso caso, gente, a gente está calculando aqui, ó, do ativo, tá bom? Então, a gente vai usar essa primeira fórmula aqui, ó, que é valor da conta dividido por ativo total, depois multiplicado por 100, tá bom? No caso ali, ó, a primeira conta que a gente vai pegar vai ser a conta do ativo circulante. Vocês vão ver que o ativo circulante aí de vocês, eles têm um valor, eu peço que vocês peguem calculadora para a gente calcular junto, tá bom? Vocês vão ver que o valor do ativo circulante é 7.000. Aí eu vou pedir que vocês digitem 7.000. Depois, gente, vocês vão dividir pelo valor do ativo total, que está 13.300. Vocês vão digitar 7.000 e dividir ele por 13.300. E depois vocês vão multiplicar por 100. Vocês vão ver que o valor que vocês chegaram aí foi 52,63. É o mesmo valor que está ali na análise vertical, tá bom? A análise vertical, então, ela verifica a importância da conta dentro do seu grupo. Lembrando, então, que é grupo? É o ativo, é o passivo, é o PL e também a gente tem a DRE. Para cada um desses grupos aí, a gente vai usar uma dessas fórmulas, tá bom? Então, lembrando, primeiro tem que identificar qual é o grupo para pegar a fórmula correta. Depois pegar e calcular de cada linha do... Ô, Fábio, não é se a gente só pega só o circulante, o não circulante? Ou a gente pega igual o horizontal, caixa, o banco? Não, tudo. Olha, dá uma olhada aqui que você vai ver. A gente calculou de cada um também nesse canto, no exemplo do canto
direita da tela, você vai ver que está para cada linha, tá? Esse cálculo é para cada linha. Ah, tá. Entendi. Tá bom? Aí, ó, vamos fazer mais um, gente, só para a gente fixar. Peguem o caixa aí também. Peguem 5 e 100, que é a conta atual, dividam por 13.300 e multipliquem por 100. Deu 38 e 35 de vocês também? Sim. Então, tá vendo? A gente faz isso conta por conta, tá bom, gente? A gente vai calculando de conta por conta. Lembrando, então, e recapitulando, gente, a análise vertical, ela analisa apenas um exercício, um ano. A análise horizontal, para ela conseguir ser feita, ela precisa de 2 ou mais exercícios, tá bom? Então, essa é a diferença entre as duas. A análise vertical, ela só é de um ano. Você vai calcular a importância da conta dentro do seu grupo. Para cada grupo, a gente tem uma fórmula. Vocês copiaram as fórmulas aí já, gente? Pode passar para o próximo slide? Pode. 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 Pessoal, aqui é um exemplo que eu coloquei para vocês, tá bom? Para fazer também do passivo, tá bom? O passivo e do PL. O que a gente tem que fazer aqui? No caso, a gente tem que somar, se a gente já não tiver calculado, o quanto que é o passivo total, que é o passivo completo aí, mais o patrimônio líquido, tá bom? A gente tem que pegar e calculá-los, tá? Pensando na mesma lógica que a gente fez lá no ativo, tá bom? Esse daqui, gente, é a planilha que eu vou disponibilizar para vocês fazerem de exercício aí, tá bom? Ok, Fábio, deixa eu te perguntar, esse material você vai disponibilizar para a gente também, né? Lá no... Sim, como eu mandei o outro, tá bom? Aí sempre Tá bom. eu antes, tá bom? Você vou mandar hoje ou amanhã por e-mail para vocês, tá? Que acompanhar pelo celular é foda, viu? Ah, você tá pelo celular? A ID, não é? Tô sem PC, isso. Tô sem PC já tem uns dias já e tô fazendo tudo por aqui. Aí eu tô com uma dificuldade muito grande. Tá bom, mas eu vou enviar, tá bom? Envio amanhã ou hoje ou no máximo. Ok. Alguém mais perdeu o áudio dele? Eu perdi também. Tá bom. Eu também Perdemos. Perdi. perdi também. Oi, Dê, tá falando de mim? É. Silêncio. Faz barulho não, João Vitor. Faz barulho não, hein?
Pessoal, vocês estão acompanhando a conversa do professor lá no grupo? Sim. Beleza.
Pessoal, agora estão me ouvindo? Sim. Ah, tá. Desculpa, gente. Sim. Vocês me perdoem, gente, mas o computador, ele reiniciou para fazer uma atualização. Ele travou totalmente. Mas vamos lá. Deixa eu só abrir de novo aqui, para a gente continuar onde paramos. Pessoal, vocês estão conseguindo ver minha tela? Sim. Sim, né? Então tá. Como eu estava falando com você, gente, antes de travar, eu vou mandar um exercício para vocês na planilha, onde eu vou colocar lá um exercício resolvido e mais 2 para que vocês façam, tá bom? Aí vocês também dêem uma olhada, aplica a fórmula, mas tenta não copiar, tá bom, gente, a fórmula. Tenta construir a fórmula para que vocês fixem como é que se faz, de fato, o cálculo de cada um, tá bom? Ok. Ok? Então, aqui, gente, na DRE, daqui a pouquinho eu aumento a tela, na DRE é o mesmo princípio, tá bom? A análise vertical. A gente vai calcular sempre a importância da conta dentro do próprio exercício, tá bom? No caso, quando a gente for comparar aqui, por exemplo, no ano de 2019, a gente vai, no caso da DRE, né, desculpa, a gente vai comparar tudo contra o valor da receita bruta, tá, gente? Desculpem aí. No caso, eu vou pedir que vocês peguem a calculadora aí. Vocês estão conseguindo enxergar bem a minha tela? Sim. Vamos lá. Como é que se faz o cálculo para a DRE, tá bom, gente? Vocês estão vendo ali, valor da conta dividido pela receita bruta de vendas, vezes 100. O que eu vou pedir que vocês façam? Vamos calcular primeiro do ano de 2018, tá bom? Você vai pegar, então, gente, a primeira ali vai ser redundante, né? Ela vai dar 100, mas você vai pegar 800 dividido por 800 vezes 100. Vocês vão ver que vai dar 100. Aí a segunda, como é que a gente vai fazer? A segunda aqui, que é a deduções de venda do ano de 2018. Você vai pegar 15, vai dividir por 800 e multiplicar por 100. Dá conta aí, uma conta de vocês. R$ 1,87. Isso mesmo. Todo mundo chegou nesse cálculo, gente? Sim. Sim? Pessoal, só um minutinho que a Gleice chegou? Gleice? Conseguiu acessar? Só um minutinho, gente, porque a Gleice mandou mensagem. Deixa eu ver se ela está aqui. Ô, Fábio, quanto que deu o valor mesmo? 1,87? Isso, peraí que eu vou fazer o cálculo para confirmar. Tá. Só para falar, a Gleiciane, você está aqui? Ela está online, né? Porque ela me mandou mensagem falando que não estava conseguindo acessar. Pelo que eu estou entendendo. Está aqui, né?
Tá. Eu consegui entrar pelo meu telefone, pelo computador, não tá dando acesso mais, não. Tá, aí a gente vê. Vou voltar aqui para o slide, então, gente. Falando da DRE, vou calcular para vocês. Deixa eu calcular aqui do deduções de venda. 15 dividido por 800 vezes 100. Deu 1,875. De vocês também deu o mesmo valor? Sim. Sim. Então é esse valor, tá bom, gente? Vai fazendo isso para cada uma das contas. Por exemplo, a próxima ali é a receita de vendas. Você vai pegar 785, você vai dividir por 800 e multiplicar por 100. Façam aí. Dá 98,12. Isso mesmo, 98,12. Todo mundo deu esse valor, gente? Sim. Ou seja, qual que é a inferência que a gente pode falar, gente? Que no ano de 2018, a receita líquida de vendas, ela representou 98,12% da receita bruta de vendas. Isso, turma, é a importância da conta em referência ao seu grupo. Lembrando, então, que a gente tem 3 grupos, né? O ativo, passivo, PL, e também tem a DRE. Para cada um deles, a gente vai usar uma fórmula, tá bom? E a gente vai respeitar essa fórmula para a gente calcular. Pessoal, Fábio, no caso da fórmula do ativo, ele serve tanto para o ativo circulante quanto para o não circulante? Isso sim, para todas as contas do ativo total, tá? Ah, tá. E a mesma coisa da fórmula do passivo e patrimônio líquido, tanto por circulante ou não circulante ou patrimônio líquido. Tá bom, obrigada. Tá? Lembrando aqui, gente, que eu vou mandar exercício para vocês, aí eu peço que vocês... Eu vou mandar um já resolvido, tá bom? E para vocês fazerem mais uns 2 ou 3. Aí eu peço que vocês não copiem, só em último caso, né, que vocês olhem a fórmula, mas tentem aplicar a fórmula sem olhar qual vai ser o gabarito, tá bom? Bem, gente, vamos passar para o próximo. Vocês já estão vendo o próximo slide? Sim. 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 Eu só queria falar uma coisa com vocês, gente, para explicar para vocês o que é valor nominal e o que é valor real, tá bom? O que é valor nominal, gente? Vocês estão vendo esse primeiro cálculo aqui? Vocês estão conseguindo ver meu mouse? Sim. Sim? Esse daqui, gente, é o valor nominal. O que é o valor nominal, gente? Quando eu falo lá, por exemplo, que uma conta variou 126%, eu estou falando que ela não partiu do zero. Ou seja, que essa conta ela tinha um valor no ano base e que ela teve um aumento que teve uma variação de 126%, tá, gente? Significa, então, aqui que eu estou considerando, tá, turma, o valor do efeito do tempo. Estou considerando aqui, então, que a conta ela tem uma variação de 126%. Isso é variação nominal. Tá vendo que o umzinho está até aqui marcado como negrito? Todos vocês estão conseguindo enxergar, gente? Sim. Sim? Sim. Agora, se eu perguntar para vocês, assim, olha, turma, qual que foi a variação real da conta? O quanto que ela aumentou ou ela diminuiu, gente, de um ano para outro? Quando eu falo isso, vocês estão vendo aqui nessa parte de baixo aqui, que quando eu pego a mesma conta que dá 126, eu subtraio 100, vai dar 26,03? Isso significa, gente, que é a variação real da conta, não a nominal. Significa que realmente essa conta só variou 26,03%. Ela não variou 126,03%. Entenderam? Porque assim, eu não posso considerar somente o efeito da conta no tempo. Eu tenho que considerar aquilo que é de diferença de um ano para o outro. Por isso que a gente tem a interpretação tanto do valor nominal quanto do valor real, tá bom? Qualquer um dos dois, gente, podemos calcular e utilizar. Isso não causa nenhuma diferença para a gente, não, tá bom? Mas é só para que vocês saibam que existem, tá, dentro da metodologia, essas duas fórmulas de cálculo, que é o valor nominal quando se carrega o valor ao longo do tempo,
e é o valor real que você só vê a diferença de uma conta para outra. Você não considera a variação levada ao longo do tempo. Entenderam, gente? Mais ou menos, viu, Fábio? Porque sempre vai tirar 100? Na verdade, é o mesmo resultado, tá, gente? Por exemplo, se eu falo com vocês que uma conta variou 126%, vocês vão entender que ela cresceu quantos por cento? Ela cresceu 26. Ela cresceu somente 26%. 26%. Isso. Por quê? Quando você fala que ela cresceu 126%, não dá uma impressão que você quase que dobrou ainda mais um pouquinho? Uhum. Entendeu? E a variação nominal não significa que o 100 ele representa crescimento. Para ser efetivamente crescimento, você tem que retirar o 100, que é a variação que a gente chama de real, que é o valor real. Então, sempre no valor real, nós vamos tirar o 100. Sempre. Isso, sempre. Sempre no valor real vai tirar o 100. Porque no nominal, ela está considerando que ela tinha, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para supor que eu tivesse na minha conta, no final do ano de 2018, eu tivesse R$ 100, correto? Certo. Aí, vamos supor que no ano de 2019, eu fechei minha conta com R$ 200. Vocês concordam comigo que eu já tinha R$ 100 na minha conta? No ano de 2018, quando eu fechei ele? Ou seja, se eu falar de crescimento real, quanto de dinheiro que eu acrescentei na minha conta? Não foi só R$ 100? Sim. Ou seja, isso é crescimento real. Só realmente eu tenho R$ 100. Mas o quanto que eu tenho ao total, na verdade? Qual que é o total que eu tenho hoje na minha conta? Não é R$ 200? Sim. Aí você vai tirar o menos 100. Isso. Se eu for falar de variação nominal, eu vou falar que a minha conta variou 200%. Por quê? Eu tinha 100, vi para 200, ou seja, tive uma variação nominal de 200%. Só que se eu falar o quanto que eu realmente ganhei no ano de 2019, eu falo de variação real. Ou seja, eu só ganhei R$ 100. Eu tenho que tirar da variação nominal aquilo que eu já tinha anteriormente, que era os R$ 100. Entendi. Entenderam todo mundo, gente? Sim. Sim. Sim? Tá bom. Então, dando sequência, gente, aqui vai vir um velho conhecido nosso, que vocês já aprenderam a calcular, liquidez corrente, vocês estão lembrados? Sim. Só reforçar aqui, gente, qual que é a interpretação dos índices? Olha, maior do que 1 é o cenário ideal, tá bom? Indica que a empresa tem condições de pagar suas dívidas no curto prazo, ainda ela tem sobra de caixa. Igual a 1, gente, é um ponto de atenção para a empresa, porque ela tem dinheiro somente para pagar suas contas. Ela não tem grande falta, mas esse cenário de pelo menos ser igual a 1 ou maior do que 1 é um dos melhores para a empresa. O pior cenário é quando ele é menor do que 1. Significa que a empresa não tem condições de pagar suas contas. Estão lembrados disso? Sim. Isso daqui, gente, eu vou passar mais rápido, porque a gente já até fez exercício e calculou, tá? Mas como eu falei, eu vou disponibilizar o material para vocês também, tá bom? Ok. Aqui também, então, a liquidez seca. Aí vocês já copiaram as fórmulas anteriormente, né? Vocês fizeram esse exercício, né? Então tá. Liquidez imediata, aqui é a liquidez geral, e aqui a gente tem a interpretação do índice, só fazendo um quadro resumo, né? Olha, a liquidez maior do que 1 é bom, liquidez igual a 1 é atenção, liquidez menor do que 1 é ruim, tá bom? Ok. Ok? Ok. Tá bom. Gente, agora a gente vai falar da questão dos índices de atividade, tá bom? Eu vou pedir que vocês copiem, por gentileza, essa fórmula que eu estou projetando para vocês. Copiem ela aí no caderno. Ok.
Pessoal, tá conseguindo me ouvir? Sim. Sim? Ah, desculpa, Sim. parece que ela deu uma falhada. Mas vamos lá, vocês conseguiram copiar, gente? Aham. Tá, vamos lá, gente. Como é que a gente tem que interpretar esse índice aqui, tá, gente? Olha, ele tem que ser comparado com empresas do mesmo setor, tá bom? De onde que a gente vai buscar essa informação? Vocês estão vendo aqui o custo da mercadoria vendida? Tá vendo aqui, gente? Custo da mercadoria vendida? Sim. Sim. O que eu quero que vocês façam aqui? Eu quero que vocês puxem uma seta aqui do lateral, gente, e eu quero que vocês coloquem aqui assim, ó, puxe uma seta e coloca DRE. A informação do custo da mercadoria vendida, vocês vão buscar ela da DRE, da demonstração do resultado do exercício, tá bom? Eu quero que vocês puxem uma seta e coloquem assim, ó, DRE. Essa informação, ela vem da DRE. Aí vocês estão vendo o estoque? De onde que vem o estoque, gente? Qual demonstrativo está o estoque? O ativo, né? O balanço, isso, balanço patrimonial, no ativo. Eu quero que vocês puxem uma seta também e coloquem assim, ó, balanço patrimonial. Pessoal, vocês estão vendo que é uma fórmula muito simples, né, de divisão. Vocês estão vendo, percebendo? Ela não tem muito mistério não, tá, gente? Aí eu volto a repetir que só o valor, se eu falar para vocês, a empresa apresentou um giro de estoque de, sei lá, 2 alguma coisa, isso não quer dizer nada, tá, gente? Se a gente não comparar com a empresa do mesmo setor. Esse índice aqui, ele tem que ser obrigatoriamente comparado com empresas do mesmo setor, para a gente determinar se tá bom ou tá ruim, tá bom? Somente o cálculo da empresa, isso não representa nada, tá bom? Então, coloquem aí, gente, por gentileza, essa observação. Como é que se interpreta o resultado? Ele tem que ser obrigatoriamente comparado com empresas do mesmo setor. Somente o valor de resultado não significa nada. Posso passar para o próximo, gente? Pode. Eu vou primeiro passar as fórmulas, gente, para depois eu enviar o exercício para vocês, tá? Porque vocês estão vendo que não tem muito mistério, não, tá? Vocês vão ver que a informação é só você substituir na fórmula. Por exemplo, quando você pegar lá na DRE o custo de mercadoria vendida do ano de 2019, você vai lá no balanço patrimonial também do ano de 2019, no ativo, e pega o valor do estoque. Dividido um pelo outro, você chega então no qual é o seu giro de estoque. Quando você tem esse valor, aí você tem que pegar uma empresa do mesmo ramo, calcular para determinar se a empresa está bom ou está ruim. Aí, gente, por exemplo, se o nosso giro de estoque ele é maior do que o da empresa concorrente, isso é benéfico para a empresa, ok? Se ele é igual ao giro de estoque do concorrente, significa que as duas estão no mesmo patamar. Agora, se o nosso giro de estoque for menor do que o nosso concorrente, significa que a gente tem um problema, tá bom? Coloquem isso daí também por gentileza, tá, gente? Se o nosso giro de estoque ele for maior do que o nosso concorrente, significa que a nossa situação está melhor do que a do concorrente. Se o giro de estoque ele for igual ao do concorrente, significa que as duas empresas estão no mesmo patamar. Agora, se o nosso giro de estoque está menor do que o do nosso concorrente, significa que a gente está com problema, significa que a gente está com algum erro dentro do nosso processo. Anotaram isso, gente, também? Só um minutinho. Tá bom.
Pronto, pode continuar. Pronto, posso continuar? Então tá bom. Pode. Bem, gente, o que a gente vai aprender aqui agora, eu vou pedir que vocês copiem também a fórmula, é o prazo médio de estocagem, tá bom? Bem, o que a gente está verificando aqui, gente? A gente está verificando qual que é a permanência dos produtos no nosso estoque, tá? Esse indicador aqui, basicamente, gente, ele sozinho, a gente pode já determinar algumas coisas. Mas qual que é importante a gente lembrar aqui, gente? Quanto mais tempo o meu produto fica no meu estoque, significa, então, que eu não estou fazendo dinheiro, tá bom? Eu tenho que ter o meu prazo médio de estocagem, o ideal é que ele seja baixo, não seja um prazo médio de estocagem muito alto. Quanto mais alto, significa que mais tempo o meu produto fica lá na prateleira, ou seja, menos receita, menos vendas eu faço ao longo do mês, tá bom? Eu vou pedir que vocês copiem a fórmula aí, por favor. Eu não entendi o que você explicou. Tá. O prazo médio de estocagem, ele mostra quanto tempo em dias o nosso produto ele fica parado na prateleira. Por exemplo, vamos supor que eu seja um vendedor lá de computador. Se eu demoro, por exemplo, 60 dias para vender o meu computador, o meu prazo médio, então, de venda é de 60 dias. Ok? Meu prazo médio de estocagem. Quanto mais alto for esse prazo médio, significa que pior a empresa é em referência às suas vendas. Tá? Esse prazo médio aqui, o resultado dele, ele vai ser em dias, tá bom? Ele representa quanto tempo a empresa fica com o produto parado no seu estoque. Conseguiu entender? Ok? Ok. Gente, então qual que é a tendência? Coloquem a questão, um prazo médio alto é ruim, é péssimo para a empresa. Um prazo médio baixo é o ideal para a empresa, tá bom? Ela tem um prazo médio baixo e não alto, tá bom? Não tem 3 interpretações para esse índice aqui, não. Ou só é alto ou é baixo, tá bom? Pessoal, posso passar para o próximo slide? Pode. Vou passar para o próximo slide, que eu vou mostrar aqui para vocês, gente. Vocês estão vendo aqui a questão do estoque médio? Mais ou menos. Mais ou menos? Porque tá no celular, é ruim de ampliar a tela, essas coisas. Tá bom. É porque eu vou tentar, deixa eu fazer uma manobra. Gente, eu vou pedir desculpa, mas eu vi que quando eu aumento a tela aqui, eu tô vendo que o meu computador ele tá dando uma interferência, tá bom? Eu vou fazer um recorte aqui rapidinho para aumentar a tela para vocês, para ver se fica melhor. Tá bom. Quer ver? Vocês estão conseguindo ver agora melhor, gente? Sim, bem melhor. Bem melhor? Tá bom. Vamos lá. Qual que é a fórmula aqui que a gente falou anteriormente? Foi prazo médio de estocagem. Só que aqui, gente, vamos lá. O estoque médio, eu quero que vocês também puxem uma seta e coloquem assim, o estoque médio, ele vai vir do balanço patrimonial. E o custo de mercadoria vendida vai vir da nossa DRE. Coloquem essa seta aí, por gentileza. Professor, repete, por favor. Estoque médio vai ser do balanço? Isso, vai ser do balanço patrimonial. Ah, tá. E o custo é DRE. Da DRE. Beleza.
tá bom? Só que aí, gente, eu chamo a atenção para vocês para a questão do estoque médio. O estoque médio, o que que é o estoque médio, gente? O estoque médio é uma média simples, tá bom? Vocês estão conseguindo ver aqui os 11.264? Que eu estou passando o mouse aqui agora? Sim. Sim, E tá vendo aqui o 21.868? sim. Olha, de onde que ele vem? Tá vendo aqui que tá cinza, colorido o estoque aqui, ó? Tá vendo? Uhum. O estoque aqui, gente, ele vai somar os dois, tanto o estoque de X1 quanto de X0, e vai dividir por 2, tá bom, gente? Isso que é estoque médio. Você pega Uhum. os dois estoques dos dois exercícios, divide Divide. por 2. Isso é estoque médio, tá bom? Eu quero Ok. que vocês coloquem aí, então, gente, que vocês façam uma fórmula para mostrar o que que é estoque médio. Coloque uma fórmula adicional aí. Assim, Ok. quer ver? Vamos colocar aqui. Pessoal, vocês conseguiram ver a fórmula que eu acabei de colocar aqui? Sim. Tá bom? Então, olha, estoque médio é o estoque do ano 1 mais estoque do ano 2 dividido por 2, tá bom, gente? Aí você Ok. vai pegar no valor do estoque médio, tá? Aí você vai dividir custo de mercadoria vendida. No caso aqui, ó, do ano X1, o custo de mercadoria vendida vai ser 73.490, que você vai chegar aqui, lembrando que o resultado do prazo médio de recebimento, gente, ele é em dias, tá bom? O resultado final dessa fórmula é em dias. No caso aqui, essa empresa, aqui na resolução, ela tem um prazo médio aqui de estocagem de 81 dias. Significa que ela demora a vender seus produtos, tá bom? Ok. E eu vou fazer isso para cada ano, né? Para cada ano, sempre, tá, gente? Agora vai fazer um ano X0. Só que você vai fazer o mesmo cálculo, tá? Estoque do ano 1, estoque do ano 2, só que ao invés de ser 73 mil, você vai colocar aqui os 45. 45.124, tá Ok. bom? Ok. Posso passar para a próxima tela, gente? Pode sim. Pode. Bem, gente, aqui agora a gente vai aprender o prazo médio de recebimento. O prazo médio de recebimento, eu vou pedir também que vocês copiem, por favor, a fórmula. Ele vai mostrar quanto tempo a gente leva para receber dos nossos clientes, tá bom? Por exemplo, eu fiz uma venda hoje. Daqui quanto tempo eu vou receber dessa venda, tá? Lembrando que aqui a gente descarta as vendas que são à vista, tá bom? A gente só vai calcular aqui as vendas que são a prazo, as vendas que vão para o nosso contas a receber lá no nosso balanço patrimonial, tá bom? Copiem a fórmula, por favor. Ô, Fábio, poderia repetir a explicação? Tava boiando. Tá bom. Prazo médio de recebimento, ele demonstra quanto tempo a gente leva para receber dos nossos clientes. Ele descarta aqui as vendas que são feitas à vista. A gente só quer saber daquelas vendas que a gente realiza a prazo, tá bom? Eu quero saber das vendas a prazo,
quanto tempo eu levo para receber elas. Lembrando que também ele vai mostrar em dias, tá bom? Então, é quanto tempo eu levo para receber minhas vendas que eu realizo a prazo. Tá bom. Tá? Pessoal, eu vou aproveitar, eu vou voltar aqui rapidinho ó, e vou pegar isso daqui, ó, que é a mesma coisa, e vou colar aqui para vocês. Gente, o que que é o contas a receber de clientes médio, tá bom? É a mesma coisa aqui, ó, vou colocar aqui. Que vocês também copiem essa fórmula, tá bom? Olha, contas a receber de clientes médio é a mesma coisa do estoque médio. É o cliente, é o valor de clientes que a gente tem aqui, ó, de 7.252, mais os 13.111 aqui, né? Dividido por 2, tá bom? Isso é o contas a receber médio aí de clientes. Copiem, por gentileza, também. Pessoal, vocês estão conseguindo enxergar bem aí a minha tela? Sim. 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 Aí, Fábio, eu faço a conta, né, que é clientes do segundo, divido por 2. Isso. Não, isso, aí divide por 2 e faz vezes 360. É isso mesmo. Aí depois multiplica por 360. Isso mesmo. Pessoal, vamos lá, pessoal. Detalhe, eu quero que vocês coloquem contas a receber de clientes vem do balanço patrimonial e as vendas anuais vai vir da DRE, tá bom? As vendas anuais, gente, ela é a receita operacional, tá bom? Coloque vendas anuais é igual a receita operacional. Fábio, pode repetir, por favor? Tá bom. Eu quero que você coloque uma seta indicando que o contas a receber de clientes, ele vem do balanço patrimonial e as vendas anuais vai vir da DRE, tá bom? Ok. Agora, vendas anuais, qual é a conta que representa ela? É a receita operacional aqui. Ok? É a receita operacional, que vai ser aqui as suas vendas. Pessoal, ok nesse slide? Ok. Ok. Tá bom. Pessoal, só trazer aqui também, que acabei me esquecendo. Deixa eu colocar aqui também, que tem aqui também. Eu vou pedir, gente, que vocês vão copiando, por gentileza, essas fórmulas aqui também. Aqui agora, a gente vai aprender o prazo médio de pagamento. O que é o prazo médio de pagamento, gente? É quanto tempo eu levo para pagar os meus fornecedores, tá bom? Que são a prazo. Eu também não considero aqui os fornecedores à vista, tá bom? Eu quero saber aqui da empresa é quanto tempo eu levo para pagar os meus fornecedores. Aqui também vai ser um indicador em dias, quantos dias a empresa leva em média para pagar seus fornecedores, tá bom?
Pessoal, vocês conseguiram copiar? Só um minuto. Tá bom. Quem já conseguiu, gente, eu quero só lembrar, coloca uma setinha, por favor, fornecedores, vai vir do balanço patrimonial e as compras anuais, gente, você vai fazer um cálculo, tá aqui embaixo, tá bom? As compras anuais, você tem que fazer um cálculo. Ok. Então, vamos lá, gente. Vamos recapitular. O prazo médio de pagamento, tá bom? O que é o prazo médio de pagamento? É quanto tempo eu levo para pagar os meus fornecedores, tá bom? Lembrando que eu excluo os pagamentos que são à vista. Eu estou querendo saber só daqueles fornecedores que eu compro com prazo, tá bom? Qual é a fórmula? Fornecedores médios, aí eu vou fazer a mesma coisa que a gente vem fazendo para todas as médias de estoque de clientes. A gente vai lá no balanço patrimonial, pegar a conta de fornecedores do ano 1 e do ano 2, somar e depois dividir por 2. Isso é o nosso valor médio de fornecedores. Agora, das nossas compras, gente, a gente vai aplicar essa fórmula aqui, ó. Compras anuais é igual a estoque final mais custo de mercadoria vendida menos o estoque final, tá bom? Essa é a fórmula aqui que a gente tem para achar as compras, tá? Eu vou pedir aí para você, gente, para a gente fazer um cálculo aqui para vocês entenderem. Quando eu falo estoque final, gente, vocês entendem que, por exemplo, o valor final de uma conta é o inicial do próximo exercício? Vocês entendem isso dentro da contabilidade? Repete novamente, por gentileza. Tá bom. Quando eu falo, por exemplo, assim, gente, ó, o valor final de uma conta num exercício é o saldo inicial dela no outro exercício. Por exemplo, se eu terminei em 31 de 2018, 31 de dezembro de 2018, com R$ 1.000, esse não vai ser o valor final do de 31 de 12 de 2018? Vai ser R$ 1.000? E também o valor que vai começar 2019. Isso, o valor então final de uma conta num exercício, ele é o inicial do próximo exercício. É o valor que vai ser do início do próximo exercício. Quando eu falo, por exemplo, para vocês, gente, olha, qual que foi o estoque final do ano X0? Qual que foi o estoque final do ano X0? Não foi o valor de 1.927.828 aí? Sim. Ou seja, aí que eu tinha que fazer uma mesma pergunta, mas qual que é o valor, então, inicial do ano de 2000 de X1? Qual que foi o valor do estoque inicial de X1? Não é o mesmo valor, não foi o mesmo valor que ele iniciou, ele finalizou o X0? Pessoal, vocês conseguiram me entender? Isso mesmo. Sim, eu consegui, né? Conseguiu, né? Isso, gente. Então vamos lá. Quando eu falo com vocês, ó, a gente vai fazer o cálculo, gente. A gente vai fazer o cálculo do ano aqui, tá bom? De X1, tá bom? A gente vai fazer o cálculo do ano de X1. Olha. Gente, vamos lá. Ó, qual que foi o estoque final do ano X1? Não foi de 1.524.671? Sim. Ok? Isso eu vou somar, então, com o meu custo de mercadoria vendida. Qual que foi, gente, o custo de mercadoria vendida do ano X1? Não foi 3.166.261? Isso. Então, eu vou somar 3.166 ponto.
Temos aqui, qual que é o estoque inicial, gente, do X1? Não é o estoque final de X0? Sim. Então, vai ser 927. 1.927. 928. Eu conto aí para vocês. Alguém realizou esse cálculo já? Pessoal, vocês conseguiram fazer esse cálculo? Só um instante. Tá bom. Deu 2.763.104. Isso, 2.763.104. 104. Ou seja, gente, quanto que essa empresa ela comprou no ano de X1? Ela teve que comprar, gente, 2.763.104. Essa fórmula mostra o valor das compras que foram anual, tá bom? Então, quando for aplicar para o ano de X1, eu tenho que colocar aqui no lugar das compras anuais, eu tenho que colocar esse 2.763.104. Não. Ficaram com dúvida, gente? Não. Sim, eu não consegui escutar. Tá, então vamos lá, vamos recapitular aqui, ó. A gente está fazendo o cálculo para o ano X1, tá bom? Qual que é o estoque final do ano X1? Não foi 1.524.671? Sim. Aí continuando a fórmula, ele está pedindo para somar com o custo de mercadoria vendida. Qual foi o custo de mercadoria vendida no ano X1? Não foi 3.166.261? Sim, uhum. Aí você vai deduzir agora o estoque inicial. Qual que é o estoque inicial de X1? O estoque inicial de X1, ele é o estoque que finalizou o ano X0. Porque terminou o ano X0, você leva o valor do estoque para o ano X1. O ano X0, então, gente, ele terminou com 1.927.828. Esse valor se torna o estoque inicial do ano X1. Aí, fazendo a fórmula, você vai chegar no valor das compras anuais. O quanto que essa empresa comprou anualmente? Ela comprou no final 2.763.104.000. Sim, entendi. Ok? Ô, Fábio, sempre vai ter. Sim? Sempre vai ter esse quadradinho aí na direita. Esse quadrado direito aí? Qual o direito que você fala do estoque, cuja mercadoria vendida? Isso. Na verdade, sim, vai ter o balanço, porque o estoque vem de onde? Onde que está o nosso estoque? No balanço. Isso. E o custo de mercadoria vendida, qual demonstrativo? DRE. Ou seja, se você tem um balanço, uma DRE, você consegue fazer o cálculo. Ah, tá. Eu não tinha me explicado. Tá bom, obrigada. Bom? Pessoal, agora a gente vai para o nosso último slide de hoje. A gente vai mostrar... Oi? Tem como o senhor retornar e me explicar onde o senhor tirou os valores desse valor aqui? Do custo. Qual deles? Desse Custo de produtos vendidos. custo de produtos vendidos. Tá aqui no quadrinho. Não, mas ele não tá lá na DRE, não, é? Não, ele tá aqui, ó, no quadrinho ao lado aqui, ó. Tá vendo o meu mouse? Aham. Aí tá vendo Então, que esse daí não é o mesmo que o de cá. Não é o mesmo, não. Entendi. Tá bom? Fazendo aqui, tá bom? Esse aqui eu posso até, na verdade, eu posso até apagar. Posso fazer isso aqui, tá bom? Fica só esse quadradinho aqui. Tá, entendi. Ok? Aham. Tá bom? Agora, então, gente, a gente vai aprender. Esse aqui também pode até tirar. Esse aqui não tem grande importância, não. A última coisa, gente, que a gente vai aprender, então, hoje, vai ser o giro total do ativo, tá bom? Vendas, vocês estão lembrados que a gente aprendeu? De onde que vem o valor de vendas? De qual demonstrativo? Balanço DRE?
total, DRE. Da DRE, é isso mesmo. E o total do ativo vem do balanço da DRE? Balanço. Do balanço. É simplesmente, turma, a gente fazer então a divisão. A gente pega o balanço daquele ano e divide pelo total, pega, perdão, as vendas daquele ano e divide pelo total do balanço, tá bom? Gente, quanto maior for o giro do ativo total de um negócio, maior a sua eficiência na utilização deles. Ou seja, a interpretação desse índice aí, gente, é quanto maior, melhor, tá bom? Quanto menor, significa que menos eficiente você é na gestão do dia a dia dos seus ativos, da sua empresa, tá bom? Tá bom. Tá? Gente, vocês viram aí que são fórmulas simples, né? É só divisão, multiplicação, soma ou subtração, vocês perceberam? Não tem nada muito difícil não, né? Tem um cálculo de potência, raiz quadrada, são cálculos bem simples, tá, gente? Que só usam as 4 operações básicas, tá? Vocês não precisam ficar assustados, que vocês vão ver que eu vou mandar um exercício para vocês, são cálculos bem simples. O que a gente precisa trabalhar é como interpretá-lo, tá bom? A interpretação é muito importante. Lembrando, gente, que todos esses indicadores que a gente viu, a importância maior é que a gente faça uma comparação temporal, a gente compare a empresa ao longo do tempo, e uma comparação setorial, ou seja, eu tenho que sempre comparar a empresa com outras empresas do mesmo ramo de atividade, que são empresas concorrentes, tá bom? Eu não posso deixar de fazer essa análise aí, temporal e de comparação setorial. Gente, alguma dúvidas? Dúvidas vão surgir enquanto a gente for fazer os exercícios. Tá bom. Mas eu vou fazer o seguinte também, tá, gente? Como eu falei, vou colocar... Vocês querem que eu mando... mas eu não vou colocar com a resolução, não. Eu vou mandar um exercício já pronto, com todos os cálculos, e vou mandar 2 exercícios em brancos, para que vocês façam, tá bom, gente? Lembrando que eu estou inteiramente à disposição de vocês, tá, gente? O que eu for mandar, gente, resolvido, eu vou mandar no Excel e com as fórmulas, tá bom? Para que vocês entendam de onde que eu estou puxando e como é que eu estou fazendo o cálculo, tá? Tá. E, turma, pode me mandar mensagem no telefone. Quando eu tiver condições de responder, eu vou responder o mais breve possível, tá bom? Fábio, existe uma previsão de quando retornam as aulas presenciais? Você tem alguma informação que a gente não tem? Olha, não, ainda não, porque a gente está dependendo do governo, né? Eles estão querendo, na verdade, o que eu tenho de certeza é que a gente vai até dia 31 agora de abril. É o que é 30 certo. de abril? Até dia 30 agora de abril. É o certo já, porque a gente está, vocês sabem que a gente está impedido de abrir, né, gente? Isso não é nem uma escolha da faculdade, tá? Eu sei. Aí o que está determinado até dia 30 de abril. Inclusive, gente, até passar um sentimento para vocês, que a faculdade, ela é a favor de abrir, mas é lógico, pensando nessa questão também de distanciamento social, né, de isolamento. Mas para a faculdade é ruim ficar com as aulas fechadas, porque alguns alunos estão desistindo do curso, né? A tendência Não, e tem outra questão também, Fábio. Vou falar porque a aula está sendo com você, mas o pessoal está pegando com a gente em questão de trabalho, de atividade que a gente tem que fazer, essa questão de isolamento social. Tem muita gente que está... Eu, por exemplo, estou trabalhando, outras pessoas também estão. Está pegando pesado mesmo. É muita atividade. Também acho. Isso é verdade. E também tem muita aluna que não conseguiu abrir ainda. Sim, o pessoal não está conseguindo entrar na plataforma para poder assistir a aula e está ficando perdido, está ficando para trás, sabe? Então, assim, você como representante do Pitágoras, da Croton, você pode estar levando essa nossa... Não, vou sim. Reivindicação. Porque está puxado, é muita atividade, e assim... segunda, terça, quarta, e aí você já tem que entregar na outra semana, você tem que mexer com o terceiro. Poxa, tá puxado, tá bem puxado. Não tá todo tempo. A gente não está conseguindo respirar. Inclusive, deixa eu ter um feedback de vocês. Vocês acham que também os meus exercícios estão muito pesados ou tá mais tranquilo? Não, porque você passa um exercício para outra semana, mas aí tem professor que passa lá 10 exercícios que demanda muito tempo e energia da gente, entendeu? Entendido. Formalizar.
Vocês têm meu e-mail, não tem? Temos. Eu vou pedir que vocês só me formalizem por e-mail, que eu vou canalizar isso para o Marlúcio. Eu vou mandar para o Tá. Marlúcio só para ele ter ciência, porque também para ele ter... Porque assim, o que eu posso fazer é receber e repassar. Você sabe que como a gente não tem muito poder de ação, né? Principalmente com outros professores, né? Aí a gente já tem que levar nível de coordenação. E a Renata já não é mais nossa coordenadora, no caso da administração. Quem é agora é o Marlúcio. A Tá? gente ficou sabendo que ela foi para a psicologia. Mas, gente, eu vou tentar também conscientizar o pessoal no grupo dos professores. Vou falar com eles, assim, gente, vamos tentar mediar, porque não adianta tentar estrangular o aluno, sendo que ele tem mais coisas também para fazer, né? Vamos tentar... Não, e assim, a questão do isolamento social, nem todo mundo tá em isolamento. Tem muita gente que continua a rotina normal, de trabalhar fora, de mãe, de dona de casa, de tudo. Né? Sim, então, sim. assim, tá puxado. Tem muita gente que está trabalhando dentro de casa. Não, e a cobrança que está assim, pega uma matéria X, aí vai lá. Quando você vai fazer a pesquisa, óbvio que é uma forma de forçar a gente a estudar, mas está puxado pesado, porque são todos os professores demandando, todos. E o TCC, né, que também está arretado. E está puxado também. Não, mas assim, sei. Mas é até bom que vocês tenham me dado esse feedback, gente, porque eu vou... É lógico que assim, é porque a nossa matéria também é de cálculo, né? Não tem como não dar exercício, mas vou tentar pegar mais leve. Vou tentar dar uma... Eu vou tentar, porque assim, vocês também têm que aprender, né? Eu não posso deixar de passar o conteúdo. Mas eu vou tentar dar uma... Tá? Claro. Tá eu não vejo a hora de voltar às aulas, porque presencialmente é mais tranquilo. É mais A gente está estudando porque esse mais exercício a gente ia que fazer dentro da aula. Mas tá bom. Mas aí, então, eu peço que vocês me enviem, tá bom? Tá bom, a gente formaliza, encaminha e copia todo mundo do grupo, tá bom? Tá bom. Gente, eu queria também compartilhar o seguinte, essas nossas aulas eu tô gravando e eu tô disponibilizando o link no YouTube, tá bom? Para quem não conseguiu acessar, porque aí eu vou tentar movimentar o grupo aqui, porque elas não estão me mandando, falando que elas não estão conseguindo acessar. Eu até vi, mas eu acho que foi que é aquela que eu estava procurando, esqueci o nome dela. Isso, foi a única que me mandou aqui por enquanto, né? Que eu percebi aqui no grupo, falando que não conseguiu acessar. Se tiver algum aluno, gente, pede para me mandar mensagem, fala assim, não pode mandar, o Fábio vai tentar resolver. Porque assim, não pode, né? Não pode deixar de acessar. Tá bom? Não, com certeza. Então tá bom. Então, obrigado, gente. Obrigada a você. Obrigada a você. Tá bom. Eu mando o material. Obrigado. Eu vou mandar o slide entre hoje e amanhã, tá bom, gente? Tá? Você vai disponibilizar para a gente no e-mail ou no grupo? No e-mail. Mandar no e-mail, tá bom? Ô, Fábio, eu não, no início da aula, não peguei. Você falou alguma coisa dos exercícios que você passou semana passada? Falei, eu vou disponibilizar a correção amanhã, porque hoje ainda tem gente que não me entregou. Por isso que eu não me dei correção, tá bom? Tá bom, então. Tá bom, muito obrigada. Eu já mando a correção para vocês amanhã. Gente, obrigado, boa noite, bons estudos para vocês. Boa noite, com Deus. Boa noite, com Deus.